O esporte sempre foi visto como um espaço de superação, adrenalina e paixão. É onde homens e mulheres testam seus limites, onde multidões vibram juntas e onde sonhos podem nascer ou morrer em questão de segundos. Mas por trás da beleza da competição, existe também um lado sombrio, o risco real de que, em algum momento, aquilo que deveria ser celebração e espetáculo acabe se transformando em tragédia. Hoje eu vou te contar histórias de 5 atletas que perderam a vida diante de milhares de pessoas, em plena arena, campo ou pista. Momentos em que o jogo parou, a torcida silenciou, e o mundo percebeu que o esporte também pode cobrar o preço mais alto de todos: a vida. Imagine a cena. Era 18 de janeiro de 1991, em Wengen, na Suíça. O ar gelado cortava o rosto de quem respirava fundo. As montanhas estavam cobertas de neve pesada, compacta, brilhando sob o sol frio. Os melhores esquiadores do planeta estavam prontos para encarar um dos desafios mais temidos do mundo: a corrida de Lauberhorn. Essa prova não era apenas famosa, era lendária. Um percurso extremamente longo, repleto de curvas traiçoeiras, descidas brutais e velocidades que transformavam homens em mísseis humanos. Quem ousava encarar aquela pista sabia que não havia espaço para erro. Naquele ano, a pressão era ainda maior. O sistema de classificação tinha mudado. Apenas os 30 mais rápidos garantiriam vaga na prova principal. Isso significava que cada curva, cada salto e cada movimento valiam muito mais do que uma posição na tabela. Valiam a carreira. Entre aqueles jovens famintos por vitória estava Gernot Rheinstadler, um austríaco de apenas 20 anos que já começava a ser visto como a nova promessa do esqui mundial. Ele era rápido, agressivo e preciso. Parecia ter nascido para descer a montanha. Quem acompanhava a modalidade sabia: aquele garoto seria grande. Para sua mãe, Traudl, que também havia sido esquiadora, Gernot não era apenas um atleta em ascensão. Ele era o filho amado, o companheiro de treinos, o orgulho da família. Ela tinha vivido a intensidade desse esporte e sabia o quanto era perigoso, mas também sabia reconhecer talento puro. E talento era o que sobrava em Gernot. Nada indicava que aquele seria o último dia da vida dele. Com o número 44 preso ao peito, ele partiu para a descida que poderia consolidar seu nome entre os gigantes. A cada curva mostrava controle e coragem. As passagens mais complicadas eram devoradas como se fosse um simples aquecimento. Ele não parecia sentir medo, apenas a excitação de alguém que nasceu para aquilo. Mas o destino aguardava na parte final, um trecho apelidado de S de chegada. Quem conhecia o local sabia que era um dos pontos mais perigosos da pista. Rápido, estreito, sem piedade. Foi ali que tudo aconteceu. Em questão de segundos, o equilíbrio perfeito de Gernot se desfez. O corpo avançou demais. A velocidade se transformou em desespero, e ele foi arremessado contra as redes de proteção. O impacto foi brutal. Um dos esquis ficou preso no material de segurança e, com a força do choque, as lâminas cortaram seu corpo de forma devastadora. A neve branca se tingiu de vermelho diante dos olhos atônitos do público. O silêncio tomou conta da montanha. Era como se até o vento tivesse parado. Socorristas correram, médicos tentaram reanimá-lo, oxigênio foi colocado, helicóptero acionado. Ele foi levado às pressas para um hospital em Interlaken. A luta pela vida começou ali, numa sala cirúrgica onde os médicos passaram mais de 6 horas tentando reparar danos praticamente impossíveis de reverter. Foram mais de 40 litros de sangue utilizados em transfusões, uma quantidade absurda que mostra a dimensão do ferimento. Mas nada adiantou. Na madrugada do dia 19 de janeiro, Gernot Rheinstadler morreu. 20 anos de vida, uma carreira inteira pela frente, sonhos que nunca seriam realizados. O impacto no mundo do esqui foi imediato. As provas daquele fim de semana foram canceladas. Companheiros choravam, treinadores se perguntavam se valia a pena arriscar tanto, e sua mãe, devastada, dizia que a dor seria uma sombra que a acompanharia para sempre.
A morte de Gernot mudou a forma como a federação encarava a segurança. Redes foram reforçadas, materiais resistentes a cortes foram introduzidos e a cada nova medida de proteção, lembrava-se que aquele jovem austríaco tinha sido o preço que o esporte pagou para evoluir. Até hoje, uma placa próxima à linha de chegada lembra o lugar onde ele caiu. Mas mais forte que a lembrança da tragédia, fica a sensação de tudo o que ele poderia ter sido e nunca teve a chance de ser. Avançamos agora para julho de 2019, no MGM National Harbor, em Maryland, nos Estados Unidos. O clima era outro, mas a tensão era parecida. A arena lotada vibrava enquanto dois boxeadores subiam ao ringue para um combate que poderia mudar destinos. De um lado, Maksim Dadashev, russo de 28 anos, invicto em 13 lutas, 11 delas vencidas por nocaute. Um talento em ascensão, rápido, técnico, disciplinado. Do outro, Subriel Matias, porto-riquenho conhecido pelo estilo agressivo, uma máquina de pressionar adversários. O confronto prometia ser explosivo. O início da luta mostrou um Maksim seguro, preciso, dominando os movimentos. Cada soco parecia calculado, cada esquiva bem estudada. Mas conforme os rounds avançavam, Matias fazia o que sabia melhor. Absorvia os golpes, resistia e devolvia em forma de pressão constante. O corpo de Maksim começou a responder com lentidão. O brilho do começo foi sendo apagado pelo peso das pancadas. No 10º round, seus passos eram vacilantes. No 11º, o olhar estava perdido. Na sua esquina, o experiente treinador Buddy McGirt percebeu algo que poucos ousavam admitir. O seu lutador estava em perigo real. A cada golpe na cabeça, a chance de uma tragédia aumentava. Buddy se inclinou e pediu: "Max, você está levando muitos socos, preciso parar isso." Mas Maksim, com o coração de um guerreiro que não aceitava desistir, balançou a cabeça. Ele queria lutar até o fim, custasse o que custasse. O treinador, com lágrimas nos olhos, tomou a decisão sozinho. Pediu ao árbitro para encerrar a luta. Ele tinha salvo a vida de muitos atletas assim, mas naquele dia foi tarde demais. Ao sair do ringue, Maksim tentou caminhar. Deu alguns passos cambaleantes, mas logo desabou. Vomitou, perdeu a consciência e foi levado às pressas para o hospital. O diagnóstico foi cruel: hemorragia cerebral. Os médicos realizaram uma cirurgia de emergência, retiraram parte do crânio para aliviar a pressão, induziram o coma. O mundo inteiro aguardava notícias. Mas 4 dias depois, no dia 23 de julho, Maksim Dadashev morreu. Sua esposa ficou com a missão impossível de explicar a um filho de apenas 2 anos que o pai não voltaria. O mundo do boxe ficou em choque. O próprio Subriel Matias, o adversário, se recusou a receber o dinheiro da luta. Ele disse que não podia aceitar ganhar daquela forma. O caso reacendeu discussões profundas sobre segurança no boxe. Até onde vale permitir que um lutador morra como um guerreiro? Quantos segundos separam uma vitória de uma tragédia irreversível? Para Buddy McGirt, a resposta ficou marcada como uma cicatriz eterna. Basta um soco, só um. Do ringue, partimos para o gelo. Era 28 de outubro de 2023, em Sheffield, na Inglaterra. O clima era festivo. Mais de 8.000 torcedores enchiam a Utilita Arena para ver o confronto entre os Steelers e os Panthers. Entre os jogadores estava Adam Johnson, americano de 29 anos, conhecido pelo talento e humildade. Ele já tinha atuado na NHL, defendido o Pittsburgh Penguins e era respeitado em todos os lugares onde passava. O jogo seguia intenso, até que no meio do segundo período, um lance mudou tudo. Matt Petgrave, do time adversário, perdeu o equilíbrio e, ao cair, sua lâmina levantou. Numa fração de segundo, o skate atingiu Adam Johnson diretamente no pescoço. O jogador ainda tentou patinar até o banco com a mão apertando a garganta, mas logo desabou. O gelo ficou manchado de sangue e a arena mergulhou em silêncio absoluto. Paramédicos entraram,
Companheiros formaram uma barreira ao redor, alguns jogadores se ajoelharam chorando. Adam foi levado ao hospital, mas não resistiu. O acidente, tão inesperado e brutal, deixou o mundo perplexo. Dias depois, veio à tona que ele havia comprado um anel de noivado e planejava pedir sua noiva em casamento. Sonhos interrompidos de forma cruel. A tragédia levantou um debate urgente. Por que protetores de pescoço não eram obrigatórios no hóquei profissional? Em alguns países, mudanças começaram imediatamente. No Canadá, virou regra. A Federação Inglesa determinou que, a partir de 2024, todos os atletas usariam a proteção. Era tarde para Adam, mas talvez fosse a salvação de muitos outros. Agora vamos para o futebol. Era 14 de outubro de 2014, em Mizoram, na Índia. O estádio vibrava em uma partida importante. No gramado, Peter Biaksangzuala, meio-campista de apenas 23 anos, representava o Bethlehem Vengtlang FC. Ele era conhecido por disciplina, garra e dedicação. No minuto 62, Peter marcou um gol decisivo. A torcida foi à loucura. Embalado pela emoção, ele correu para a lateral e tentou comemorar com um mortal para trás, inspirado em seus ídolos. Mas algo deu errado. A rotação falhou, o corpo caiu de mau jeito e a cabeça bateu com violência no chão. O estádio inteiro prendeu a respiração. Jogadores correram até ele. Desesperados, médicos entraram rapidamente. Peter ainda estava consciente, mas não conseguia se mover. Levado ao hospital, os exames confirmaram lesão grave na medula espinhal. Durante 5 dias, a esperança lutou contra a realidade. Até que, no dia 19 de outubro, Peter não resistiu. Sua morte não aconteceu em uma dividida, em uma entrada violenta, mas numa celebração, no auge da alegria. Foi como se o futebol tivesse mostrado sua face mais cruel. Seu clube aposentou a camisa número 21 em homenagem eterna. A federação passou a alertar sobre os perigos de comemorações acrobáticas. O gesto que deveria simbolizar felicidade se transformou em luto. E, por fim, voltamos ao cricket. Era 25 de novembro de 2014, no Sydney Cricket Ground, na Austrália. Philip Hughes, de 25 anos, estava em campo, acumulando 63 corridas. Ele sonhava em voltar à seleção australiana. Então veio a bola fatal. Um arremesso rápido subiu mais do que o esperado e acertou seu pescoço, logo abaixo do capacete. Parecia apenas mais um lance, até que Hughes deu 2 passos e desabou. O impacto havia rompido a artéria vertebral, causando uma hemorragia cerebral massiva. Ele foi levado ao hospital, colocado em coma induzido. O país inteiro rezava. 2 dias depois, no dia 27 de novembro, ele morreu. Apenas 3 dias antes de completar 26 anos. A Austrália chorou como nunca. Pessoas colocavam tacos de cricket em frente às casas, como um tributo silencioso e poderoso. Artistas famosos se uniram à homenagem. O capitão da seleção, Michael Clarke, o chamou de irmão no funeral. E o mundo inteiro se perguntava: poderia ter sido evitado? Especialistas analisaram capacetes, sugeriram protetores extras para o pescoço. Mudanças vieram, mas nenhuma tecnologia conseguiria devolver Philip Hughes à vida. Seu número de boné de teste, 408, foi eternizado. Sua memória ecoa em cada jovem que pega um taco e sonha em jogar profissionalmente. O esporte nunca o esqueceu. Essas 5 histórias mostram algo que muitas vezes não queremos admitir. O esporte é lindo, inspirador, mas também é arriscado. Cada queda, cada golpe, cada movimento traz consigo a possibilidade do inesperado. Os atletas sabem disso. Eles entram em campo, na quadra, no gelo ou na pista porque amam o que fazem, mesmo sabendo que podem nunca voltar. E nós, como espectadores, aplaudimos não só pelas vitórias, mas pelo sacrifício que cada um deles assume quando decide viver para competir.